A única fonte de autoridade irrepreensível é o conhecimento. Nesse sentido, o conhecimento sim é poder, porque é o conhecimento que media as nossas ações. À medida que você vai crescendo em conhecimento, as suas ações tendem a mudar para melhor. Um vício que você tinha antes, agora, graças ao conhecimento, você consegue lutar contra ele. Você consegue educar a sua vontade contra alguma dificuldade. Você consegue educar a sua vontade para atingir algum objetivo. E aí, mudando as suas ações, claro, né, para um objetivo maior, você começa a ser outra pessoa. Por isso que o conhecimento é poder. O conhecimento é o que te dá o poder de mudança. Não é aquele poder de maneira orgulhosa sobre outra pessoa, sabe? Aquele poder assim, eu sou melhor, você é pior e não sei o que, você tem que me obedecer, enfim. Não é esse tipo de poder que eu tô falando. E bom, mudança de ação significa mudança de hábitos, mudança de comportamento. E aí está um ponto importante para o nosso vídeo de hoje. É claramente perceptível a diferença entre uma criança e um adulto. Ou, bom, deveria ser, né? Tintim, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre criança mimada. O quadro desgrudou ali da parede. Eu li sobre esse conceito em um livro chamado As Ideias Têm Consequências, do Richard River. É um livro fenomenal. E aí chega em um ponto lá que ele começa a falar sobre a criança mimada. Quem seria essa criança mimada? Bom, não necessariamente só uma criança, mas eu percebi que muitos de nós, jovens, adultos de hoje em dia, continuamos com o espírito de uma criança mimada. E a gente tem que consertar isso para onde? Primeira coisa que o Richard River fala sobre a criança mimada é que ela é aquele tipo de pessoa que acha que pode obter tudo o que quer através de reclamações e exigências. Assiste sua familiar. Calma, você vai ver, é pior. Então, a criança mimada, ela não aprendeu a ver relação, olha isso, ela não aprendeu a ver relação entre esforço e recompensa. Portanto, não existe benefício nenhum em se esforçar para conseguir algo. Eu posso simplesmente gritar, reclamar, exigir, e aí eu vou conseguir. Isso é uma criança mimada. Agora, imagine literalmente uma criança. É assim que quando a gente vê lá no supermercado uma criança fazendo birra, é assim que a gente entende essa pessoa. O problema é que na sociedade, na atualidade, essas crianças estão virando adultos e continuam com as mesmas atitudes. Então eu disse, né, não existe essa relação entre esforço e recompensa. Certo, o que isso significa? Significa que a pessoa que tem o espírito da criança mimada, ela se pôs em uma situação tão alta de conforto que ela só consegue ver o trabalho como uma grande maldição. Mais uma vez, se você pensou em alguém, calma, vai piorar. Quantas pessoas não falam do seu trabalho como uma grande maldição? Amanhã é segunda-feira. Nossa, eu tenho que ir trabalhar. Nossa, eu tenho que ir para a escola. Nossa, eu tenho que ir para a faculdade. Meu Deus, domingo à noite, que depressão. Meu Deus. Como se fosse um grande fardo o fato de você estar executando uma tarefa. Como se o trabalho não dignificasse o homem. É interessante porque se a gente pega o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, depois que o homem peca, o que Deus dá para ele? O trabalho. O trabalho não é nesse sentido, então, um castigo. Muito pelo contrário, ele é uma possibilidade de redenção, do homem conseguir produzir algo bom. Não tem como produzir algo bom se não for pelo trabalho, pelo esforço, pela ação. Eu já fiz uma live aqui sobre esse tema, né, de sacrifício. Se você quiser, fica aí, o link tá em cima, em algum lugar que eu nunca sei onde é. Então, uma pessoa que enxerga o trabalho como uma maldição, ela já está tendo uma visão muito deturpada da realidade. O problema é que a maioria das pessoas no Brasil, mais que a maioria das pessoas no Brasil, tem essa visão, tem esse espírito de reclamação, né? Já vem quase que instalado culturalmente em nós.
essa de reclamar das coisas, de querer ficar no conforto excessivo. Ou seja, uma pessoa que enxerga as coisas assim já tem suas lentes completamente embaçadas, sujas, não consegue ver com claridade as coisas. O conforto, e aí o Richard River ele completa falando, ele fala até que o conforto excessivo nos incapacita da própria sobrevivência, ou seja, uma questão física, a gente precisa se esforçar pelas coisas. Pense, ele fala até assim, ó. Pense no animal gordo e preguiçoso na floresta quando encontra um animal magro e faminto. O que vai acontecer, né não? Então, o que tem acontecido é que as pessoas estão virando esse animal gordo e preguiçoso, conforto extremo. É impressionante quando a gente para pensar e ver que, cara, hoje em dia eu não preciso me esforçar para obter nada mais, entendeu? Eu consigo a comida com um clique, eu consigo entretenimento com um clique, eu consigo prazer com um clique, eu consigo tudo, quase tudo está no seu celular, a um clique de distância. Mas isso é de certa forma problemático, é isso que eu estou tentando trazer no vídeo de hoje. Vemos que o conforto atrapalha essa questão física, da sobrevivência. Só que eu diria, ainda mais do que apenas questões físicas, o conforto matará a sua alma. O Jordan B. Peterson fala sobre isso em um dos seus vídeos, vou até deixar o link aqui na descrição para quem quiser assistir. Portanto, ó, quando eu li esse livro, né, quando eu li essa passagem, o que eu tirei para mim e o que eu tento fazer na minha vida é o seguinte: tentar passar o máximo de tempo possível tentando melhorar, tentando ser um pouco melhor, me esforçando, porque esse esforço é ação. Ação é o oposto do conforto, entendeu? A gente poderia até refletir que o antídoto para o desconforto da vida não é o conforto, mas sim a busca constância por excelência. Há um tempo atrás eu escutei isso e eu achei fenomenal. A gente não tem que lutar contra o desconforto, ou seja, o contrário do desconforto da vida não é o conforto excessivo, que é isso que eu estou falando no vídeo até agora, mas sim a busca pela excelência. Porque uma certa passividade frente a tudo que nos aparece vai nos destruindo aos poucos. A gente vai perdendo nossa expressão, a gente vai perdendo um pouco de quem somos. E a partir do momento que você começa a agir, você começa a buscar pelos seus objetivos, pelas coisas que você realmente quer, olha só que interessante, as suas ações elas têm consequências, né? Antes, eu vou falar outra coisa antes. As suas ideias têm consequências, citando o livro do Richard River, o livro que eu estou citando até agora. As suas ideias guiam as suas ações. Se você não quer sofrer com as consequências das suas ações, eu sugiro que você melhore as suas ações, porque assim você vai desfrutar das consequências e não pagar o preço por elas. Portanto, e aí já está uma grande diferença entre a pessoa sábia e a pessoa tola, né? A pessoa tola faz coisas que prejudicam a si própria. A pessoa sábia faz coisas que a ajudam. Faz coisas que no longo prazo, no futuro, trarão um benefício para ela. Só que, claro, isso exige uma certa paciência, uma certa inteligência. Uma das coisas que é muito comum hoje é a gente amar a ideia das coisas. Como assim? Eu amo a ideia de ser fitness, mas eu não sou. Eu amo a ideia de ganhar dinheiro na internet, mas eu não faço nada para isso. Ou seja, as pessoas amam ideias de coisas, mas não fazem essas coisas, não fazem nada para atingir essas coisas. O que eu tô falando no vídeo é exatamente o contrário. Em vez de você ficar simplesmente amando as ideias e falando para todo mundo delas, não, execute, coloque a pele em jogo, tente executar as coisas, buscar, se mexer. É literalmente parecer ao invés de ser. E aí você poderia dizer, cara, João, mas é tão difícil ser isso. Sim, mas realmente a dificuldade é boa, ela não é de tudo ruim. O trabalho não é ruim, ele não é de tudo ruim, né? Claro, existem pequenas exceções, mas bom. Amar a ideia é literalmente você parecer algo ao invés de ser de fato algo. E isso é comum nos dias atuais, né? As pessoas parecerem. Por quê? É muito difícil você ser de fato alguma coisa. E poucas pessoas estão preparadas para fazerem coisas difíceis. As pessoas veem uma dificuldade e já correm dela. Aqui tem um trecho muito bom em um livro que eu ouvi um tempo atrás, que era assim: você quer algo difícil? Não. Quero facilidade.
Na sua experiência, valeu a pena fazer algo fácil? Bem, geralmente não. Então, na verdade, talvez você queira algo difícil. Esse é um diálogo que aparece aí em certo momento do livro. É aquilo, né? É melhor a gente fazer algo difícil uma única vez do que ter que fazer algo fácil milhões de vezes. Eu na faculdade, por exemplo, isso acontece pra caramba, né? Sou estudante de arquitetura. Aí tem que fazer uma maquete, tem gente que faz a maquete assim mais ou menos, corta assim coisa mal cortada, cola assim bem mal colado. E aí quando chega pra correção tem que refazer tudo, aí tem que refazer de novo, tem que refazer de novo. Em vez de se você põe toda a sua energia em uma única vez, você vai entregar uma maquete melhor e não vai precisar ficar corrigindo várias vezes. Ou seja, mesmo assim, é sempre melhor você executar algo difícil uma única vez do que você executar algo fácil milhões de vezes. Então, o difícil ele é necessário, embora a gente viva nessa sociedade de extremo conforto, que exalta o conforto a todo custo. Cara, esse canal não está aqui para fazer não está aqui para te aconselhar a fazer o que todo mundo está te aconselhando. Eu tô falando que o trabalho é bom, eu tô falando que o conforto é ruim, eu tô falando que você tem que fazer coisas difíceis. Olha só, é um pouco ao contrário do que a gente costuma escutar por aí. Mas eu te digo por que é necessário fazer coisas difíceis. Porque é essa sociedade de extremo conforto e de busca eterna por facilidade que cria uma geração de crianças mimadas, de adultos com espírito de criança mimada, na verdade. Vocês me permitem citar Platão aqui, ele fala que as coisas belas são difíceis. Fortalece o seu caráter e fortalece a sua mente. A dificuldade é o que traz experiência para a sua vida, te traz repertório. Nada pior do que viver e não ter uma história para contar. Isso é pesado. Isso é Dostoiévski. A gente não deve abdicar das nossas dificuldades, porque é lá que reside a possibilidade, a oportunidade da gente desenvolver quem somos, a gente desenvolver a nossa personalidade. Você se propõe ideais elevados, as dificuldades da vida não serão grandes obstáculos para vocês. Claro, sofrimento, e muitos filósofos já chegaram a essa conclusão, é inerente à vida. Só que a gente sofrer sem significado algum é literalmente a própria definição de inferno. Portanto, a gente tem que dar algum sentido pro nosso sofrimento. A partir do momento que a gente faz isso, acabou. Motivação. Ideais elevados vão te motivar a passar por momentos difíceis. Por que então poucas pessoas percebem essas coisas, né, hoje em dia? Você não vê ninguém falando disso por aí. Claro, existem muitas pessoas muito boas falando sobre isso, mas são poucas. E eu fiquei pensando que, de certa forma, quanto mais a gente chega perto da ruína, mais difícil é ver que a gente está decaindo, né? Ou seja, mais estúpida fica a nossa compreensão das coisas. Citando mais uma vez, então, o que eu falei aí no vídeo, essa pessoa que vê o trabalho como maldição, olha quão estúpida tá a compreensão dessa pessoa da realidade. O progresso não acontece automaticamente. Você precisa se esforçar para isso. O progresso individual, né, o desenvolvimento. O conhecimento é uma das fontes de você conseguir progredir na vida. Ninguém te deve nada. Não deixe que o seu ego infle e que você pense que você não tem que se esforçar pelas coisas. Não, ninguém te deve nada. Toda estagnação e passividade já é um caminho para a ruína. Bom, muito obrigado por ter ficado até aqui. Era isso o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Compartilhe com alguém, curta e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!